Olá, pessoal. Com a proximidade da nossa reunião de nível 3, que acontece na escola no período aí de 3 a 7 de maio, nós temos um PPT a ser preenchido, né, referente a esse acompanhamento do plano, dos resultados e das avaliações que aconteceram, né, na unidade escolar. Assim, gostaria de discutir com vocês, né, alguns pontos desse PPT que deverá ser levado para análise do comitê na reunião e depois encaminhado para a diretoria de ensino. Então, o primeiro slide, eu vou colocar o nome da escola, a data da realização da N3, qual a plataforma utilizada e o número de participantes da nossa reunião. Depois, o segundo slide, referente à nossa discussão do dia, que é o painel de metas, onde nós vamos colocar aí, logo em seguida, os dados, né, os resultados do IDEB em 2019 e os desafios aí para 2021. Então, nós vamos colocar, né, o IDEB 2019 e a meta para 2021, que nós já apresentamos aí no dia da discussão da elaboração do plano de melhoria. Em seguida, nós vamos discutir um pouco sobre o nosso plano de melhoria, como está o status e o andamento desse plano. Então, como vocês já conhecem, nós temos aqui o nosso gráfico em pizza, que nós vamos acessar aí a sede, primeiramente, para poder preencher esse slide. Clicando na sede, MMR, consolidado, né, do status, nós vamos ter o panorama. Se a nossa ação e a nossa etapa estão atrasadas, estão em andamento, se já foram concluídas, ou se ainda nós vamos ter início. Lembro vocês, não é, que nós temos que pôr aqui embaixo a data base, ou seja, a data que foi feita a pesquisa, a atualização, e o gráfico, eu vou sempre clicar com o botão direito e vou em formatar, né, editar dados, tá? Assim que eu clico em editar dados, vai abrir uma nova tela, né, onde nós vamos colocar os nossos dados. São essa telinha aqui do Excel, então nós vamos colocar qual o número, né, aí, de ações, né, primeiramente, que foram canceladas, atrasadas, não iniciadas, em andamento, tá? Concluídas e em atraso. Então, eu fiz aqui uma simulação para vocês perceberem como que acontece. Clico aqui no vazio, né? Fecho essa janelinha e nós temos o gráfico aí atualizado com as informações que nós colocamos. Vamos fazer a mesma coisa com as etapas. Botão direito, editar dados, né? Vai abrir a mesma planilhinha, né, do Excel, e nós vamos preencher aí com os dados que nós retiramos lá da sede em relação às nossas etapas, tá bom? Então, essa é a forma de preencher esse gráfico de pizzas que vocês já utilizaram nos anos anteriores. Em seguida, nós vamos para as nossas discussões, que nós estamos chamando de temáticas, tá? Então, o primeiro slide, né, que é o slide 7, ele fala sobre o acompanhamento pedagógico formativo. A escola possui acompanhamento pedagógico formativo por meio da atuação do PCAE? Se sim, né, nós vamos colocar um X, caso negativo, vamos colocar um não. Se a resposta for sim, reflitam e registrem as impressões da comunidade escolar sobre os roteiros formativos que foram aí trabalhados, né, que o PCAE trabalhou aí na unidade escolar. Então, a ideia é promover uma reflexão sobre essa temática e preencher aí se foi desenvolvido esse roteiro, como foi o acompanhamento, não é? E como foi aí a aceitação em relação a tudo isso, tá?
No item 8, continua ainda uma discussão sobre acompanhamento formativo nas escolas que estão aí com acompanhamento do PCAE. Então, a articulação entre PCAE, PC, EPCAE, equipe gestora. Como que está essa articulação? Não é? Há essa discussão, há um momento de reunião, como que esse movimento está acontecendo dentro da unidade escolar. E contribuições ao acompanhamento pedagógico formativo nas ações da escola. Como que isso está acontecendo com esse acompanhamento mais de perto, mais focado e direcionado para sua unidade escolar? No item 9, caso a resposta lá no início foi não, né? Eu não tenho acompanhamento aí com o PCAE, eu vou preencher esse campo. Comentem como o acompanhamento está ocorrendo em sua escola. Então, como que esse acompanhamento acontece dentro da nossa unidade? Né? Nós estamos aí no ensino remoto, como que nós temos acompanhado as turmas, os professores, como que nós estamos olhando para os roteiros também dos nossos professores, dando uma devolutiva, olhando para essas necessidades. Então, nesse campo, nós vamos preencher em relação a esse acompanhamento. Em seguida, é sobre o ensino remoto e presencial. Como que as práticas de ensino estão ocorrendo no âmbito escolar? Ensino remoto em relação à utilização do centro de mídias. Então, uma reflexão entre a equipe, né, considerando, né, a utilização do centro de mídia, se isso está vindo ao encontro de todas as necessidades, se os alunos aderiram. No próximo item, ensino presencial e com revezamento, né, os alunos aderiram a essa participação. Então, considerando também até as atividades que precisaram ser impressas para que esse aluno participasse. E como que vocês estão, né, visualizando esse acompanhamento dos nossos alunos, não é, no centro de mídias. E, na sequência, nós temos aí o slide 11, que fala sobre as estratégias utilizadas pelos professores para o desenvolvimento das aulas no sistema remoto. Ou seja, quais são as estratégias que os nossos professores estão utilizando? Aulas online pelo Google Meet, aulas no Classroom, ou são aulas realmente aí só pelo centro de mídias e o professor tem esse acompanhamento, está entregando aí os roteiros, dando uma devolutiva nos grupos de WhatsApp, ou utilizando uma outra estratégia, uma outra ferramenta. Então, é nesse sentido que nós vamos colocar. No slide 12, é em relação às habilidades essenciais. Como que a equipe escolar tem garantido esse trabalho pedagógico para o desenvolvimento dessas habilidades? Então, vamos refletir. Todo o material foi entregue aos professores, os professores tiveram contato com essas habilidades, elas estão sendo articuladas, né, junto com o material também da recuperação, estão sendo focadas nas aulas, nos roteiros formativos, os alunos têm esse entendimento das habilidades, né? Então, como que nós, enquanto equipe, estamos garantindo todo esse trabalho pedagógico referente a essas habilidades e há uma utilização do CAED, olharam para aquelas habilidades, para os alunos que estão necessitando desse trabalho, né? E no 13, a semana de estudo intensivo. Como que a escola garantiu esse engajamento dos estudantes, né? Que é um outro item aí que nós tivemos, né? Então, como que os alunos participaram? Nós tivemos aí todos os alunos participantes, 50%, 60%, como que foi esse movimento em relação à semana intensiva? Em seguida, é uma reflexão também olhando para a avaliação diagnóstica, né? Então, quais foram os pontos positivos dessa avaliação e quais são os pontos de atenção
que vocês detectaram ainda de fragilidade e que precisaria ser aí mais enfocado, né? E precisa aí de um ajuste. Na sequência, né? Como que a escola está se organizando para utilizar os recursos dessa avaliação diagnóstica no apoio à aprendizagem de estudantes, de acordo com suas necessidades. Então, olhando para a avaliação, para esses resultados que nós já conseguimos aí obter, como que nós estamos nos organizando? Né? É uma apresentação para a equipe escolar, para os professores, para os pais, para os alunos. Há um trabalho de recuperação dessas habilidades não dominadas. Quantos alunos não conseguiram esse acesso, né? Então, como que essa organização está acontecendo na escola? Em seguida, o slide 16, ele foca as sequências digitais. Então, qual o nível de adesão dos alunos? Qual a porcentagem de alunos que estão participando? Há um ano ou uma série que tem uma frequência maior, que realizaram essas atividades? De que forma elas estão sendo utilizadas, não é? Dentro das nossas aulas, dentro desse período, desse processo que nós estamos aí do ensino remoto. O slide 17 fala da avaliação da aprendizagem. Então, qual o percentual de estudantes que realizaram a AP em relação ao total de matrícula? Eu tenho 500 alunos. Quantos desse montante realizou realmente a avaliação da aprendizagem? E os demais, por que não realizaram, né? O que aconteceu aí nesse percurso? Então, houve a necessidade de impressão? Não tinha o recurso tecnológico, nós tivemos que fazer a impressão para um número X de alunos, né? Então, qual o percentual desses alunos aí que realizaram de forma impressa? Né? Que a gente sabe aí das dificuldades que nem todos realmente tiveram esse acesso digital. Na sequência, nós temos, né, acho que no 18, qual as impressões também da escola em relação ao aproveitamento dos estudantes? E como que a SEDUC pode apoiar de forma a favorecer esse uso pedagógico dos recursos, né? Então, como que nós estamos utilizando, né, todos esses dados da AP, o que isso nos ajuda no trabalho, na elaboração dos roteiros e das sequências de trabalho, não é? E como que a SEDUC vai poder também nos ajudar nessa análise dos dados e posterior aí, divulgação junto com os alunos. E aí vem o encerramento, né, da nossa reunião, onde nós vamos realmente discutir com todo o comitê e fazer os encaminhamentos, né? Então, identificamos as seguintes demandas em relação à unidade escolar e da diretoria, né? Então, qual que é a grande necessidade, a grande demanda da nossa unidade escolar? O que nós precisamos, enquanto escola, ainda nos organizarmos em relação aqui? E qual a necessidade em relação à diretoria? Preciso de formação, eu preciso de um apoio de algum setor, algum núcleo da diretoria, eu preciso de um trabalho voltado mais pedagógico, outro mais administrativo. Então, qual que é a demanda em relação a todo esse trabalho aí, da unidade escolar e da diretoria de ensino? Prosseguindo, nós temos aí o painel de gestão à vista, que vocês sabem que é aquele painel onde nós vamos ter as evidências, né? E aí, como nós estamos ainda num trabalho remoto, nós podemos colocar o nosso painel de uma forma virtual, como nós fizemos no ano anterior. Então, a ideia é colocar uma foto e o link desse painel nesse slide, para que todo mundo possa ter acesso e que esse painel seja aí atualizado no decorrer, né, da nossa ação. Prosseguindo,
né, aí evidências da reunião, que depois vocês vão colocar, né, qual é a data, o local, o número de participantes, e aí uma evidência da reunião, realmente, a reunião aí de nível 3. E finalizando, aquele slide que a gente sempre está acostumado, que nós vamos poder pôr uma foto e inserir aí uma frase, caso julguem necessário, né, encerrando a nossa reunião de N3. Então, são esses os slides que nós vamos discutir, refletir e apresentar aí para o comitê, para esses encaminhamentos finais. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, né, com a diretoria de ensino, que nós estamos a postos para poder auxiliá-los nesse trabalho. Ok? Até mais.